O texto que deu origem ao nosso editorial de hoje, né, gente? Reinaldo Azevedo, no Metrópolis. Flávio é um Bolsonaro vacinado? Vamos entender aqui direitinho, para não perder absolutamente nada. E uma questão, liberdade para quê? Vamos entender aqui direitinho. O vírus da tolerância com agressão à democracia contamina a imprensa, vulnera instituições e bactérias da fascistização se multiplicam. Vamos entender aqui direitinho. Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, já lembrei aqui, mais de uma vez ameaçou o país com golpe de Estado. Caso o STF decida que o indulto ou a anistia são inconstitucionais, a concordância nesse caso é no plural mesmo, assim será, claro. Na hipótese de quem vence a eleição, como a frase não foi retirada, a ameaça golpista continua em vigor. Exatamente, Flávio está dizendo aí que vai rolar esse negócio. Daqui a pouco a gente vai mostrar também, gente, a entrevista com a moça que está denunciando a Brasil Paralelo. O ICL Notícias levou ela lá. Não é desse modo que eu queira, porque eu queira, mas porque são os fatos. Quem será o primeiro a indagar no Brasil liberdade para quê? Guardem essa frase quando voltarmos a ela, quando eu evocar um filme espetacular, sigamos. Como o Supremo se tornou o alvo principal da cobertura política, o risco Flávio tem sido ignorado pela imprensa e se fica com a impressão de que os dilemas e os desafios postos no futuro pós-eleitoral dizem respeito apenas à economia. Trata-se de uma versão fraudulenta dos fatos, plasmada por uma cobertura jornalística. Lamento que assim seja, sob o pretexto de corrigir eventuais desvios do tribunal, e atinge com fúria destruidora, enquanto condescende com autoridades abaixo de qualquer suspeita de adesão ao Estado de Direito. Não acho que triunfem, mas a determinação impressiona. Se eu tivesse que sintetizar uma divisa a respeito, escreveria assim: com a democracia, seremos sempre livres para tratar dos embates econômicos. Sem ela, ou na sua versão rebaixada, os interesses dos grupos que se aboletarem no poder tentarão se fingir de imperativos categóricos. Flavinho, paz e amor. Vamos entender aqui direitinho o Flavinho, paz e amor. Olha só. Há um vídeo de Flávio no Instagram em que ele expõe tanto a sua rotina doméstica com as filhas, além dos primórdios do namoro com Fernanda, sua mulher. E nós ouvimos dizer: não é à toa que você é um Bolsonaro moderado. Acrescenta, reduquei ele, risos. Na sequência, o próprio pré-candidato afirma: quando algumas pessoas começam a falar, né, que eu sou o Bolsonaro vacinado, olhando isso tudo, Deus foi me preparando para esse momento. Ela então anuncia a aurora: o brasileiro pode esperar um presidente com muita garra para lutar por esse país e para lutar por justiça. Numa análise fria, pode-se afirmar que ambos reconhecem que o bolsonarismo, no seu estado mais puro, no formato do Bolsonaro original, é perigoso para o país. Foi preciso que ela educasse o marido, sei. A frase dita pelo próprio pré-candidato é plena de simbolismos. As pessoas falam que eu sou o Bolsonaro vacinado. A ironia e a tragédia de dimensões bíblicas se misturam na sua fala. A Covid matou quase 700 mil pessoas. E aqui cumpre evocar, mais uma vez, o Supremo, que determinou um calendário de imunização e impediu o candidato a tirano, que governava o país, a mandar outros milhares para a morte, já que lhe foi negado o monopólio que reivindicava contra a Constituição da decisão sobre distanciamento social. Falei do morticínio, agora a ironia vem na forma de uma metáfora. Flávio é mesmo um Bolsonaro vacinado? Ainda que se tenha permitido tomar o imunizante, depois de inicialmente combatê-lo, não tenho como evitar a pergunta. Ele também está infenso ao vírus do golpismo? Voltem às primeiras linhas do texto, mas, no que respeita à diversidade, já tomou a vacina antirrábica, outra metáfora, que protege contra a intolerância, o comportamento fascistoide, a discriminação. Lembro que apanhou da sua base porque votou a favor da extensão de penas previstas pela Lei 7.716 para quem pratica misoginia. Fez o quê? Mostrou-se imune? Que nada. Atacou a iniciativa e ainda se disse enganado. Flávio é mesmo um bolsonarista vacinado? Divergências. Li outro dia o libelo furioso de um militante de extrema-direita que gosta de se esconder em pele de acadêmico. Sustentava que a esquerda, mais uma vez, pretende fazer um embate entre democracia e não democracia para esconder os seus desastres econômicos e impedir o país de encontrar uma alternativa. Ainda que houvesse algum caminho na economia descolado das escolhas políticas, eu teria que perguntar: qual é a de Flávio? O
Quem será esse militante de extrema-direita que gosta de se esconder em pele de acadêmico? Tô pensando aqui. Ainda que houvesse algum caminho na economia descolado das escolhas políticas, eu teria que perguntar: qual é a de Flávio? No pouco que ele falou a respeito, anunciou que pretende arrendar o Brasil aos Estados Unidos e se juntaram a Trump na hostilidade à China, nosso principal parceiro comercial. Exceção feita à promessa da sabugice, não há nada que se conheça como nova via. Reitero, ainda que tivesse mesmo o Moisés de todos os planos econômicos, cumpriria indagar: é possível conciliar avanços nessa área com uma agenda de degradação institucional? E aqui chegamos ao ponto. A extrema-direita sempre acreditou nisso, mais do que acreditar, vulnerar a democracia é o ingrediente da sua receita. O que é um tanto surpreendente nesses tempos é o retrocesso na cobertura jornalística. Aí sim, se a imprensa brasileira, que exporia uma bibliografia elementar, nunca foi estranha ao golpismo, julgava-se que já tivesse se curado dessa doença, mas não, essa vacina não pegou. Flávio tem desfilado imune, como se fosse de verdade um Bolsonaro vacinado. Mephisto. Eu tenho que recomendar o espetacular Mephisto, de 1981, do diretor húngaro Istvan Szabó, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 82. Trata-se da obra-prima inspirada no romance de Klaus Mann, filho de Thomas Mann. Há algumas diferenças entre o texto e a adaptação, mas eu ficarei no que os une. Contam a história do ator Hendrik Hofgen, interpretado por Klaus Maria Brandauer, oriundo no enredo dos embates entre o teatro brechtiano de esquerda. Ele se destaca, mesmo depois da ascensão do nazismo, interpretando Mefistófeles como uma adaptação para o teatro de Fausto, de Goethe. Sua atuação desperta a admiração do general, ou primeiro-ministro, inequivocadamente o número 2 do regime. Vocês sabem que era o número 1. Percebem? No teatro, Hendrik fazia o papel do diabo que seduzia as almas, enquanto ele próprio era seduzido pelo mal na figura do general, que tinha grandes planos para ele desde que abdicasse de seu passado de esquerda e passasse a ser uma estrela cultural do regime. E foram muitos os seduzidos na vida real, a exemplo do roteirista Thea von Harbou, mulher do gigantesco Fritz Lang. Ele se exilou, ela serviu ao nazismo. Há 2 momentos emblemáticos no filme. Hendrik era amante de Juliette, uma dançarina negra. Seus novos amigos ordenaram que ele se livrasse dela, vai para o exílio em Paris. No último encontro de ambos, ainda na Alemanha, ele deixa claro que o relacionamento acabou. Na despedida, a câmara registra um momento em que ela desce as escadarias da estação U-Bahn, em Berlim. Sua vida pregressa morria ali quando se embrenhava nos subterrâneos do novo poder. Tempos depois, ele aproveita uma ida à capital da França como embaixador do vigor cultural nazista e se encontra com Juliette. Ela tenta convencê-lo mais uma vez a deixar a Alemanha e exalta os valores da liberdade. Ao caminhar depois sozinho pelas ruas de Paris, que ainda não havia sido ocupada, murmura: o que eu poderia fazer aqui? Liberdade? Para quê? Hendrik existiu. Realmente existiu um Hendrik. Seu nome era Gustav Gründgens. Foi casado com Erika, irmã de Klaus, entre 1926 e 1929. Tudo indica que era uma relação de conveniência, porque há a suspeita de que o seu verdadeiro par amoroso fosse o cunhado. Isso não importa. A família Mann, e Thomas já era um gigante da literatura, tinha ganhado o Nobel de 29, se exilou em 33, perseguida pelos nazistas. O poderoso que capturou sua alma foi o marechal Hermann Göring, que se disse inocente no julgamento de Nuremberg. Após a morte de Gründgens, em 63, seu filho adotivo, Peter Grodzki, pediu em 64 a proibição do livro de Klaus, alegando que difamava a honra do pai, o que foi concedido pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha em 71. Fundamento: o direito à personalidade teria prevalência sobre a liberdade de expressão. A interdição só caiu depois do filme Szabó ganhou o mundo. O próprio diretor, um dos maiores filmes da história do cinema, viu a sua reputação um tanto arranhada quando veio a público em 2006 a informação que tinha sido um informante do regime comunista húngaro entre 57 e 1963, o que ele confirmou, alegando, no entanto, que atuara para proteger pessoas. Encerro. Hoje, infelizmente, parece-me que setores que atuaram na defesa intransigente das liberdades desde o fim da ditadura estão a se perguntar, em nome de valores supostamente maiores: democracia para quê?
e fingem acreditar, por estupidez ou conveniência, que Flávio é mesmo um Bolsonaro vacinado, é inegável que, neste momento, um vírus contamina a imprensa, o da tolerância com a agressão à democracia, sob o pretexto do apreço pela pluralidade. Ele vulnera as instituições e as bactérias oportunistas da fascistização do cotidiano se multiplicam e fazem o seu trabalho. Vamos ver no que vai dar. Se há uma moral nessa história toda, talvez seja essa. Jamais será cabível a pergunta: liberdade para quê? A imprensa, gente, ela precisa voltar a ser imprensa. O que ela está virando é propagandista de Flávio Bolsonaro, assim como o Mefisto. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!